professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, iniciando mais uma semana com nossos estudos de matemática. É importante relembrarmos que nós não podemos estudar sem o nosso material didático. Portanto, para os nossos estudos, a gente vai precisar de todo o seu material didático à sua disposição, principalmente o seu livrinho didático, para que você possa acompanhar as resoluções das atividades que estão no livrinho de vocês. Então, pessoal, para iniciar a nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º e 6º ano. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando de frações. Na semana anterior, nós iniciamos os nossos estudos com frações. Nessa semana, nós iremos revisar o que foi estudado na semana passada. Então, é muito importante que vocês entendam que vocês precisam ter noção do que foi trabalhado na semana passada. Porque essa semana é mais uma semana de revisão e de reforço para que você compreenda aquilo que você não aprendeu na aula anterior ou que reforce aquilo que já foi aprendido. E aí, vamos iniciar mais uma aula de matemática? Então, para iniciar a nossa aula, abra o seu livro na página 141. Na página 141, a gente vai falar um pouco sobre um probleminha em que ele está inserido na página 141. É a questão 3. Ele fala assim: na escola de Valéria, 56 crianças se inscreveram para uma excursão. No dia da excursão, 1/7 dessas crianças não pôde comparecer. Olha que interessante. Na sala ou na escola de Valéria, 56 alunos eles se inscreveram para ir a uma excursão. Mas no dia da excursão, 1/7 desses alunos eles não compareceram para a viagem. E aí, vamos ver quais são as questões ou as perguntas relativas a esse probleminha. Então, primeiro vamos analisar. Ele quer saber o seguinte: quantas crianças não foram a essa excursão? Na verdade, ele quer saber quanto é 1/7 de 56. Então, para calcular 1/7 de 56, basta a gente relembrar as habilidades da representação de uma fração quanto a um todo. Olha, o denominador aqui indica que o inteiro 56 foi dividido em 7 partes iguais. Uma dessas 7 partes é justamente a quantidade de alunos que não foram a essa excursão. Então, gente, nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar 56 e dividir por 7. Aí a gente encontra 9. Portanto, nós estamos dizendo que 1/7 de 56 é 9. Estamos também dizendo que 9 alunos dessa escola, eles não foram à excursão nesse dia. Então, pessoal, todas as vezes que vocês quiserem encontrar uma quantidade que está sendo representada por uma fração relativa a um todo, você precisa analisar. O denominador representa em quantas partes o inteiro foi dividido. O numerador, nesse caso, representa a quantidade de alunos que não foram à excursão. Então, nós dividimos o inteiro, que é 56, por 7, porque ele foi dividido em 7 partes iguais. Cada uma das 7 partes, já que aqui estamos falando de quantidade de alunos, representa uma quantidade de alunos. Então, uma dessas 7 partes é a quantidade de aluno que não foi à excursão. Portanto, 9 alunos não foram à excursão nesse dia. Agora, ele está dizendo o seguinte: se 4/7 das crianças inscritas eram meninas, quantas meninas se inscreveram para ir à excursão? Vimos que o inteiro foi dividido em 7 partes iguais. Uma das 7 partes, ela não foi à excursão, 9. Mas agora ele quer saber o seguinte: se 4 das 7 partes do total de alunos inscritos para ir a essa excursão fossem meninas, quantas meninas se inscreveram para ir à excursão? Ou seja, ele está querendo saber quanto é
4/7 de 56. Nós já vimos que 1/7 de 56 é 9. Portanto, nós estamos vendo o quê? Se 1/7 de 56 é 9, olhe, 4/7 de 56 vai ser 4 vezes de 9 igual a 36. Ou seja, se uma das 7 partes de 56, ou em que 56 foi dividido, é 9, 4 das 7 partes é 4 vezes de 9, 36. Logo, chegamos à conclusão que 36 meninas foram inscritas para ir a essa excursão. Agora nós vamos para a questão 4, onde ele diz: responda as questões. Quais questões vamos precisar responder? Vamos ver? Então, primeiro ele quer saber: 1/5 de 20 laranjas corresponde a quantas laranjas? Então, 1/5 de 20 laranjas corresponde a quantas laranjas? Então, pessoal, o importante é a gente entender que nesse caso nós vamos precisar calcular 1/5 de 20. Lembre, 20 é a quantidade total, foi dividida em 5 partes. Dessas 5, nós vamos analisar uma. Portanto, para obter esse resultado, vamos dividir 20 por 5 e encontrar 4. Nós estamos dizendo que ao dividir 20 por 5, nós encontraremos 5 partes iguais com 4 laranjas cada. Aí, ele quer saber quantas laranjas pode ser representada por uma das 5 partes em que nós dividimos 20? 4 laranjas. Estamos dizendo que 1/5 de 20 é 4. Depois ele quer saber, olhe, 1/4 de 80 envelopes corresponde a quantos envelopes? Ele quer que você calcule 1/4 de 80. Vamos calcular 1/4 de 80? Logo, vamos pegar 80 e dividir por 4, porque é o denominador que representa em quantas partes o inteiro foi dividido, e dá igual a 20. Portanto, nós estamos dizendo que 1/4 de 80 é 20. 20 representa uma das 4 partes em que 80 foi dividido. Logo, estamos dizendo que 1/4 de 80 envelopes são 20 envelopes. Então, pessoal, agora nós vamos para a questão 5. Na questão 5, ele diz que um livro tem 40 páginas. E Felipe, ele leu 3/4 delas. Olha, Felipe leu 3/4 da quantidade de páginas do livro, sendo que o livro é formado por 40 páginas. O que será que ele quer saber em relação a isso? Aí, na letra A, ele quer saber a quantidade de páginas que falta para Felipe ler corresponde a que fração do total das páginas? Olha, ele quer saber, representando em forma de fração, a quantidade de páginas desse livro que falta Felipe ler. Que fração nós representaríamos? Vamos analisar? Primeiro vamos entender. O livro por completo, representado em forma de fração, é 4/4. Uma fração aparente. 4 dividido por 4, um livro por completo. Sendo que dessas 4/4, Felipe ele já leu 3/4. Olha aqui ele dizendo que Felipe já leu 3/4 dessas páginas. Então nós vamos retirar do inteiro, representado em forma de fração, a quantidade que Felipe leu. Então 4/4 menos 3/4, 1/4. Portanto, nós estamos dizendo que em forma de fração, Felipe falta ler uma das 4 partes em que o livro, contendo 40 páginas, foi dividido. Aí depois ele quer saber o seguinte, olha, falta quantas páginas para Felipe terminar de ler esse livro? Agora, a quantidade certinha de páginas que falta para Felipe terminar de ler o livro. Ou seja, ele quer saber o seguinte, vamos calcular 1/4 de 40, já que nós vimos que Felipe falta ler 1/4 da quantidade de páginas. Logo, nós vamos precisar dividir 40 por 4. Encontraremos 10. Logo, nós podemos dizer que 1/4 de 40 é 10. Desse livro, contendo 40 páginas, dividido em 4 partes iguais de 10, Felipe já leu 3 dessas 4 partes, falta ler uma dessas 4 partes, ou seja, Felipe já leu 30 páginas e falta ler 10 páginas. Agora, nós vamos para a página 145. Na página 145, a questão 3, pinte a parte da figura
que corresponde a cada fração. Olha, ele tem uma figura aqui que está dividida em 4 partes. Dessas 4 foi pintada 3, porque ele nos deu a fração 3/4. Ele deu aqui o mesmo inteiro, e esse mesmo inteiro está dividido agora em 12 partes iguais. Dessas 12 vocês vão pintar 9. Ele também nos deu aqui um outro inteiro, agora dividido em 20 partes. Dessas 20 vocês vão pintar 17. Então aí, em sua casa, você vai fazer esse desenho, ou esses desenhos, irá pintar a quantidade que cada fração representa. Na letra A, você vai pintar 3 das 4 partes em que você vai dividir o inteiro. No item 2, você vai pintar 9 das 12 partes em que você vai dividir o inteiro. E no item 3, você vai pintar 17 das 20 partes em que ele dividiu o inteiro. Ou seja, aqui eu já fiz a pintura. Pintei 3 das 4, pintei 9 das 12 e pintei 17 das 20. Agora aí de casa, você vai fazer a sua representação. E depois a gente vai responder o que ele quer saber em relação àquelas figuras, aqueles desenhos. Na letra A, quais dessas frações são equivalentes? Olha, daquelas frações lá que nós vimos, 3/4, 9/12 e 17/20, quais delas são frações equivalentes? Vocês lembram o que é frações equivalentes? São aquelas frações que representam a mesma parte de um inteiro. Olha, 3/4 nós estamos vendo que é exatamente igual a 9/12. Quem pintou 3/4 de um desenho, pintou 9/12 do mesmo desenho, ou vice-versa. Por que eu estou dizendo isso? Por 2 motivos. Se eu pegar esse 3 e multiplicar por 3, eu chego a 9. Se eu pegar esse 4 e multiplicar por 3, eu chego a 12. Portanto, eu estou dizendo que 3/4 e 9/12 são frações equivalentes. Representam a mesma quantidade de um inteiro. Na letra B, escreva uma fração equivalente a 17/20 ou a 17/20. Para nós escrevermos uma fração equivalente a ela, basta nós entendermos o seguinte: nós podemos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 2. 2 vezes 17 dá 34 e 2 vezes 20 dá 40. 34/40 ou 34/40 é uma fração equivalente a 17/20. Todas as vezes que vocês quiserem escrever uma fração equivalente a uma fração já dada, você multiplica tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. O resultado é uma fração equivalente. Então, pessoal, nossa aulinha de hoje fica por aqui. Foi uma revisão, a primeira aula dessa semana, onde nós revisamos frações. Nas próximas aulas nós vamos continuar com a revisão de frações. É importante que vocês respondam as questões das páginas que estamos estudando, que não foram respondidas aqui conosco. Envie para seu professor, para que ele possa fazer análise. Qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Um forte abraço e até o próximo encontro.